Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar de um fundo aí da Hectare Capital. Vamos falar do HCTR11, relatório de março de 2023. Então a gente vai ver aí como é que o fundo performou, como é que ele está se desempenhando no mercado. Para quem está acompanhando, sabe que são preços inimagináveis, né? Vamos ver então aqui. Se você gosta desse tipo de assunto, fique conosco aí, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, é tudo de graça, mas ajuda muito a gente aqui a disseminar essas informações pelo YouTube. E também se inscreva no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Eu também vou deixar esse relatório gerencial para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então. Queria mostrar para vocês primeiro aqui como é que está o preço de mercado do HCTR11. Olha só como é que está aqui, ó, caindo somente hoje 6,6%. R$ 43,66. Então, para quem aí pegou esse fundo lá em 2020, 2021, nunca imaginaria que o preço chegaria a isso, né? Fundo lá sendo negociado naquela época a R$ 150. E olha como é que vai, olha como é que o impacto aqui no dividend yield, ó, como é porque ele é com base no valor de mercado. Então já está em 31,9%. Dividend yield com base no valor de mercado. Então tá realmente preços aí que a gente nunca imaginou ver no HCTR11. Nos últimos 12 meses de valorização de 58%. Né? Então o gráfico aqui deve estar um gráfico em queda livre, né? A partir aqui de fevereiro. Já tinha caído muito nesse período aqui, né? Tinha caído muito nesse período aqui até fevereiro, ó, 15%, mas aqui caiu demais aí, então de fevereiro para cá caindo 55%. E a gente viu algumas notícias, né, de inadimplência, né, algumas notícias aí de enfrentamento com outras gestoras. Então isso tudo ocasionou aí uma incerteza muito grande no HCTR11. Mas vamos ver o relatório dele, né? Vamos ver o relatório. Fundo que é um fundo de CRI, para quem não conhece, né, administrado pela Hectare, gerido, né, pela Hectare, administrado pela Vortex. Fundo de mais de 2,6 bilhões em patrimônio, é um fundo muito grande, mais de 22 milhões de cotas, é um fundo na base 100, né, e está custando atualmente aí R$ 43, né. Fechou março, para vocês terem uma ideia da queda, né, fechou março a 58,48, né, tem mais de 208 mil cotistas, então fundo aí e sempre pagou excelentes dividendos, né? Teve uma época que pagou mais de 2,50 todos os meses, aí no período de 2021, 2020. Né? Mas é um fundo high yield, fundo de risco muito alto, né? Mas algumas notícias aí realmente prejudicaram muito o preço do fundo, não só desse, né? Do DEVA11, do VSLH11, as mesmas notícias aí de inadimplência, né? Então, fundos high yield acaba tendo essas questões, né? Nesse mês ele fala aqui que apresentou um dividendo de 50 centavos, né, muito abaixo do que está acostumado a distribuir, já que é um fundo considerado fundo high yield. Dividend yield nesse mês foi de 0,42% com base na cota patrimonial. Em relação ao valor de mercado, ainda está pagando até um dividendo bom, né, 0,85%, só que o preço segue caindo, né, absurdamente. A gente viu como é que o dividend yield está lá já em mais de 30% ao ano com base no valor de mercado. Então ele mesmo se classifica aqui, ó, como um produto com maior volatilidade e voltado para investidores com perfil arrojado. Normalmente esse perfil arrojado é o perfil do investidor que investe na bolsa, né? Mas para investir nesses tipos de fundo tem que ser arrojado ao cubo, né? Ou ao quadrado, né? Tem que ser muito mais arrojado do que o arrojado. Aqui ele destaca alguns acontecimentos, então teve aí algumas. Claro, a gente sabe o patamar hoje da inflação no país, né, que atinge muitas empresas, né, ainda mais para quem usa crédito, é um fundo de crédito. Então, para quem utiliza crédito para poder desenvolver os projetos ou para poder crescer, acaba que com uma inflação alta acaba tendo uma despesa financeira muito mais elevada e aí isso contribui para a inadimplência aí empresas mandando embora, como é aqui, ó. A gente vê grandes players aí, gigantes da tecnologia, promovendo cortes intensos, que ele fala aqui, né? Bancos aí grandes, que nem a Credit Suisse aí sofrendo com relação
a questões de resgate, né? Resgate de valores aí, e também com relação, né? É um grande player de mercado e é um banco que estava com uma dívida ali imensa, né? Um banco lá da Suíça, o maior banco da Suíça, com 170 anos. Então teve aí que ser resgatado com os outros bancos, né, para poder sobreviver. Então, muitos bancos aí teve o Silicon Valley também, né, lá dos Estados Unidos. Então, grandes instituições financeiras aí sofrendo com a questão da crise de crédito, né? No Brasil, a gente vê também algumas empresas com relação a essa crise de crédito, algumas até com balanços ali que não correspondem à verdade, né? A gente viu aí o caso da Americanas, muitos esqueletos saindo do armário, né? Então, dá uma lida aqui nesses comentários do gestor, não sou economista, né? Então você pode aí fazer essa leitura, que é uma leitura importante para poder te entender os fatos do porquê também dos fundos aí, não só HCTROs, mas os outros fundos de crédito principalmente, caindo aí bastante no mercado, tá? Muitos aí estão muito descontados no mercado, outros mais, outros menos, mas muitos aí realmente caindo muito no mercado. A gente vê aqui a questão aqui do WAM, né, o grupo WAM, ele tem aqui a questão do acompanhamento, né, dos seus credores, fala sobre o crescimento aqui do setor hoteleiro, né, mas o fundo realmente foi, inclusive, pego e prejudicado seu valor de mercado justamente por um grupo hoteleiro, né, um grupo hoteleiro que pratica lá em Gramado, um deles é esse aqui, grupo WAM, mais de 50% do market share do segmento de multipropriedade no Brasil, sendo o único segmento com certificação ISO 9001 e também líder mundial em comercialização de multipropriedades imobiliárias. Então, o fundo que está localizado em diversas capitais, né, tiveram aí uma readequação do fluxo de caixa e do plano de negócios por conta do cenário macroeconômico e da taxa de juros elevada aqui no Brasil, né? Então, realmente, é uma crise que estava para estourar, uma crise aí ainda está iminente, né? A crise de crédito, muitas empresas aí e muitos empresas que usam crédito para crescimento, né? Para executar os projetos, como eu falei, acaba que tá com o valor do dinheiro tá mais caro, né? E aí para vender nesse período realmente financiado, os grandes conglomerados que compram imóveis, né? Normalmente são financiados, e aí esses que atuam na multipropriedade, né? Acaba tendo uma dificuldade maior de geração de caixa, né? Por conta da alta taxa de juros também. Então tem aqui também o circuito de compra, né? Que foi o primeiro baque ali do ano, né? Também no HCTR11, que tem uma participação imensa nesse fundo imobiliário que nunca gerou nenhum retorno para o fundo, né? Foi um risco realmente muito grande. O fundo tem uma participação imensa nesse circuito de compras, além de ter CRIs também, além de ter o fundo, também tem. Ele também é credor do fundo, né? O circuito de compras. Então é uma coisa meio absurda, né? E o fundo muito alocado nisso, né? Inclusive, por causa disso, o DEVA 11 também caiu bastante lá no período de fevereiro para março. Bom, aqui a gente vai ver as receitas do fundo, né? Para não se alongar muito aqui nos comentários, são muitas notícias ruins realmente em relação ao fundo, né? Com relação às notícias de mercado. Então a gente verifica aqui que o fundo teve uma queda aqui mais relevante nos juros dos CRIs, né? A correção monetária até que aumentou, o fundo é mais vinculado ao IPCA, mas teve aqui que fazer vendas aqui, ó, e teve prejuízos nas negociações dos FIIs da carteira, mais de 5 milhões de prejuízo, porque a maioria dos fundos da carteira, inclusive, né, quase todos os fundos imobiliários do mercado estão abaixo do valor patrimonial. E então acaba que, para gerar caixa, o fundo aí teve que vender, mas na composição ali em relação se teve ganho de capital ou prejuízo, o fundo teve prejuízo nessa venda, né? Vendeu abaixo do valor de aquisição. E a gente verifica então que o fundo teve total de despesa aí de 1,7 milhões. Essa despesa aqui acaba que não abaixam, né? Tem ali o percentual com base normalmente no patrimônio líquido. Então o patrimônio líquido não tem muitas alterações. Acaba que essas despesas aqui não reduzem, né? As taxas de gestão, administração, acaba ficando amarrada em valores estáticos, né? E o resultado do fundo foi de 14,2 milhões e distribuiu 11 milhões de reais 50 centavos, fez um caixa, né? Não sabe aí como é que vai estar no outro mês, fez um caixa então aí para resguardar
o fluxo financeiro do fundo. E aqui pelo indexador a gente vê que o fundo tem um indexador bem arriscado também, né? Um prêmio de risco muito alto aqui além das inflações. Né? Um high grade normalmente aqui é IPCA mais 4, 5 ou 6%, e um high yield acaba tendo esse percentual maior, e o fundo tem uma alocação maior pelo IPCA, por isso mesmo a correção monetária do fundo foi até mais positiva do que o mês anterior. Aqui a gente vê as faixas de obras, né? 89% 100% concluídas, e nas vendas 68% 100% vendidas. A maioria dos segmentos estão aqui nos segmentos mais arriscados, de propriedade hoteleira e loteamento. E a composição em relação aos fundos imobiliários, percentual de FIIs, 2 FIIs, 41% está alocado no XBXO11. Mais para baixo a gente verifica a questão da carteira, então tem aqui os dois primeiros aqui é exatamente o circuito de compras, então o fundo além de ter ser credor do XBXO11, né, do circuito de compra, também tem o próprio fundo imobiliário com uma participação muito relevante, mais de 230 milhões alocados no XBXO11, com uma composição muito alta. E esse aqui é a carteira do fundo, os CRIs corporativos também que o fundo tem, né? Tem um menor grau de risco. E aqui são os fundos imobiliários, 231 milhões alocados no XBXO11. E o que a gente verifica no volume de negociação, né, que o fundo teve mais que dobrou o volume de negociação no mês de março em relação a fevereiro. Então muita gente negociando o fundo. A tendência é que em abril, que a gente tem observado aí muito, realmente que já caiu para R$43 ali a cota, que estava 58 ainda. A tendência é que tenha também nesse volume aí de negociação, muita gente aí desesperada, né? Vendendo cota, outros aproveitando, arriscando e comprando as cotas. Então, o volume médio diário de quase 12 milhões, se bobear, foi a maior liquidez aí do mercado no mês de março, tá? Se bobear, foi a maior liquidez no mercado no mês de março. Aqui está a parte qualitativa dos CRIs que tem na carteira, então dá uma lida aí no relatório, eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Conheça mais o fundo, vê ali, né, se você tem acompanha o mercado, vê se algum desses CRIs aqui tu tem visto aí frequentemente aí no mercado, né? Então é bom conhecer, acompanhar antes de investir no fundo, né? Esses aqui são os fundos imobiliários que aí tem na carteira também, então pesquise aí, são normalmente fundos fechados, né? E tem um ou dois aqui fundos abertos, que são para investidores em geral, mas a maioria são para investidores qualificados ou pessoas jurídicas, inclusive, tá? Então é isso aí, mais para baixo tem um glossário ensinando algumas terminologias, você pode baixar o relatório então que eu vou deixar na descrição. Vamos seguir acompanhando, o HCTR11 está com uma queda imensa no mercado, só hoje caindo 6,6%, como a gente viu lá no Status Invest, tá? Então vamos seguindo acompanhando, é uma oportunidade ou é uma furada? Diz aí você aí que está estudando fundo, é uma oportunidade ou é uma furada? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.